Boa noite, amigos. Mais uma semana que se iniciou, a primeira semana, do mês de janeiro de 2021. E nós vamos iniciar hoje um capítulo novo do livro Boa Nova, capítulo 19, intitulado Comunhão com Deus, que é um desdobramento nessa primeira parte do processo de comunhão com Deus, ou seja, aqueles aspectos referentes à oração, à prece, Relata então Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o evangelista João, em tendo contato com uma comunidade chamada de essênios, apresentou ali algumas dúvidas, algumas inquirições com relação a como se processar essa comunhão com Deus, como se processar, de que forma a oração, num sentido mais ostensivo ou num sentido mais fechado. Ou seja, se de forma ampla ou se de forma mais de coração para coração, na intimidade e no silêncio dos corações. Então, relata assim no capítulo 19. As elucidações do mestre relativo à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continha a respeito da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Olha só, desde tempos imemoriais e na comunidade dos hebreus, a concepção de Deus era tida como um austero, quase vingador, a exigir das suas criaturas uma posição bastante rígida. Com o advento do cristianismo, ou seja, com um Cristo encarnado na Terra, a nos dar as referências mais exatas de Deus, em espírito e vida, nós vamos encontrar o conceito de Deus como um Pai amoroso. É assim que um Cristo chamado Jesus apresenta-nos o Pai Celestial. E, portanto, conflitava na cabeça dos discípulos aquela formação milenar de um Deus austero, rígido, sombrio, punitivo, com o que o Cristo estava trazendo, de um Pai amoroso. E isso trazendo alguma perplexidade no que se refere a como se deveria se encaminhar o processo de oração. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então, os discípulos tinham essa dificuldade e nós da humanidade da Terra também. Como estabelecer um processo lídimo de comunhão com Deus, sendo que para nós, como é que nós realizaríamos? Para nós Deus era tão inatingível, tão distante, nada próximo de nós. Então esse era um grande dilema, da qual João Evangelista então procura a comunidade dos essênios para tentar, através das atividades que eles
realizavam com relação aos estudos da ciência da alma, entender como é que se daria essa comunhão com Deus, visto que os essênios tinham um comportamento totalmente avesso às manifestações públicas. Para os essênios, comunhão com Deus deveria ser no silêncio. Então não deveria ser como se fazia, por exemplo, os descendentes de pai Abraão dentro das sinagogas. Então, João Evangelista estava naquele dilema. Como estabelecer comunhão com Deus? Dentro dos templos, em coletivo, tal qual a tradição trazia, ou de acordo com os essênios, uma comunidade nova de estudo das ciências da alma, em que pregava, manifestava a comunhão com Deus no silêncio íntimo dos corações, no templo íntimo, sem as apresentações externas. E desejoso, então, de satisfazer essa curiosidade, e é que fez João Evangelista procurar essa comunidade dos essênios para conhecer mais de perto o ponto de vista deles. E certo dia procura Jesus de modo a ouvi-lo com mais amplitude sobre as dúvidas que ele, João Evangelista, guardava em seu coração. E então dirige assim a sua dúvida ao Mestre Jesus. Tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por estar em comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Olha só, que sinceridade de João, ao relatar a Jesus que ele era movido por um sincero desejo de comunhão com Deus, mas ficava a dúvida de como fazer essas orações, que é o veículo, a ferramenta para se estabelecer conexão com Deus, nosso Pai. Ainda agora, disse João a Jesus, manifestando o seu coração e o seu pensamento, acerca das minhas necessidades espirituais, um amigo que se instruiu lá na comunidade dos essênios asseverou-me que necessito compreender que toda construção espiritual se deve processar no plano oculto. Quer dizer, em silêncio, eu comigo mesmo. Mas continua João Evangelista nas suas dúvidas. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Olha só. Então, uma dúvida que é muito nossa. Devo adorar a Deus em público ou no silêncio? Se for no silêncio, como os essênios pregam, mas aí eu não devo manifestar a alegria da minha comunhão com Deus através das orações coletivas, através das orações em ambientes que não seja o quarto da minha casa? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário próprio no Espírito.
em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio de vozes da consciência. Olha só. João, possivelmente essa é também nossa dúvida, então imaginemos o mestre falando para nós. Possivelmente há dúvidas vossas quanto a como estabelecer uma comunicação, uma comunhão com Deus, se dá pelo fato de desconhecer que cada um de nós tem no próprio espírito, localizando, se é que dá para localizar, né? Fala em localização, pensa em espaço, né, geográfico. Mas Jesus fala que a sede da sabedoria e do amor que Deus manifesta em nós é através de vozes da consciência. Isso que motivou Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fazer a seguinte questão que está no Livro dos Espíritos: onde está Deus? Onde é local? E a resposta dos espíritos superiores foi: Deus está na nossa consciência. Então está com todos. E basta-nos nos disponibilizar a ouvir essas vozes da consciência que nosso espírito já tem, para que tenhamos a resposta do que fazer, para quem fazer, quando fazer, o que falar, em que momento, porque está em nós o Espírito amoroso de Deus, como vimos aí em capítulos anteriores, que para alguns pode chamar Espírito Santo e para outros pode chamar mente certa. Ou seja, quando escolhemos nós, o nosso ego, as nossas vontades, cederem à vontade de Deus, nosso Pai, é quando então nossa mente se alinha com Deus. Estabelece então uma comunhão, uma comunicação com o Pai Celestial. Num movimento sincero do nosso coração, de fazer a vontade dele acima da nossa vontade. Que é isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então é fazer a vontade do Pai acima da minha vontade. É amar a Deus mais do que amamos nossos filhos. É amar a Deus mais do que amamos nosso trabalho. É amar a Deus mais do que amamos nosso companheiro. É amar a Deus mais do que nós amamos a nossa situação. É amar a Deus mais do que nós amamos as imagens. Dê uma noção do que é as vozes que falam na consciência e que quando estabelecemos essa comunhão com Deus, através da oração, nós conseguimos compreender essas vozes, acatar essas vozes, termos ânimo e coragem para ceder a nosso ego, para que o nosso ego passe a seguir o Espírito Santo ou o Espírito amoroso de Deus, que já está presente em cada um de nós. Continua Jesus nas suas orientações a João Evangelista com relação à dúvida: se adorar a Deus, se orar a Deus, o silêncio, distanciada das multidões, ou nos templos. Então Jesus diz a João Evangelista: mas suas observações me confundem, diz João Evangelista,
Como poderei entender isso? Aí Jesus fala, as suas observações é observações dos essênios, tá? Jesus diz, os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois antes de tudo precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Olha só, o que Jesus está estabelecendo? Que as verdades têm que ser compartilhadas por todos. Então, nesse aspecto, os essênios exageram. Porque a boa nova, boa notícia, a verdade e o bem têm que chegar a todos. No entanto, o que é indispensável saber, dar a cada criatura de acordo com suas necessidades próprias. Então, assim, tá bom, vamos levar a verdade e o bem, popularizar a verdade, tirar dos templos iniciáticos, mas não é impor, porque muitas filosofias ou linhas religiosas pecam por conta disso. Como se tem que levar a verdade em espírito e vida a todos, compartilhando o que já conhecemos, mas ao mesmo tempo tem que ter a contrabalança de não impor a nossa vontade, nem que essa vontade seja o Evangelho, as verdades universais e imortais. Não é assim que se processa. Não é impondo que nós vamos conseguir fazer com que a humanidade da Terra se converta às verdades do belo, do bem e do harmonioso. Continua Jesus esclarecendo a João e a nós mesmos de agora, né? Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, os essênios, porque os ungüentos reservados a um ferido não se oferta a um faminto que precisa de pão. Então, olha, estender sem impor e não se deve ferir o outro, mesmo que saibamos que seja uma verdade universal, imortal e real, para agora e para a eternidade. A pretexto de querermos que se estabeleça antes até da vontade do outro o Evangelho aqui na Terra, sentido e vivido, nós não podemos impor isso ao próximo, porque a cada um será cobrado de acordo com suas obras. Continua Jesus. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejo aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens, sequiosos de conhecimentos. Então, olha, nem Jesus impôs, nem o Pai Celestial vai usar de violência para com suas criaturas. Em nenhum momento os espíritos superiores que representam ao Pai Celestial vão impor algo a nós. Porque o que é alinhado com Deus não é imposição, é a compartilhamento, é a extensão respeitosa para os processos de cada um, porque cada qual é um filho de Deus e cada qual prestará contas não para um outro filho de Deus, mas sim para o Pai. É isso que o Mestre Jesus está ponderando com João Evangelista, fazendo
uma ponderação a respeito do encaminhamento de João sobre a comunidade dos essênios, o que eles pregam a respeito de espiritualidade. E Jesus então pontuando como é o mais harmonioso, como é o mais alinhado com Deus. Portanto, o que nós conhecemos nesse conjunto de ensinos como cristianismo. Também eu tenho afirmado, segundo Jesus, que não poderei ensinar tudo. Então, pedirei ao Pai Celestial que envie um Consolador. A voz do Consolador se fará ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Então, o Consolador prometido por Jesus trará conhecimento, trará instrumentalidade, trará verdades para que venhamos fazer o processo de libertação das nossas almas, dos enganos, das futilidades, das coisas materiais, que dá para identificar da seguinte forma: são coisas que vão morrer um dia, junto com o corpo de carne, que é o símbolo da materialidade mais próximo de nós. O corpo físico é um instrumento de aprendizado e muitas vezes a gente confunde ele como ele sendo nós, mas não é, é um instrumento. Continua Jesus. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Então, nesse ponto, o cristianismo, ele tem de adesão, de compartilhamento com os essênios. A oração é no templo íntimo, é no segredo nosso, não precisa ser ostensivo. Na onde nesse silêncio se coloca as esperanças, as aspirações, num colóquio de coração nosso para o coração do Mestre Jesus. E que, portanto, é a ponte para Deus, nosso Pai. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário da fé e da confiança. Então, o santuário de fé e confiança não é um santuário externo, não é um templo de pedra, é uma edificação, uma construção no íntimo, é a nível de mente, cuja sede é o coração. Então, é alinhar pensamentos, é alinhar sentimentos, é alinhar ações com o que nossa consciência já despertou, ou seja, com Deus em nós, porque é na consciência que Deus fala ocultamente. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, comunhão com Deus é indispensável. E como fazer isso? No segredo do coração, no quarto oculto do coração, onde será um luminoso caminho, uma ponte formada entre o coração humano e a infinita bondade do Pai Celestial. É de coração para coração. É o coração humano vibrando, sentindo, pensando, alinhado com Deus. Eis a real oração. E que não precisa de templos de pedra.
Fiquemos com essas reflexões, amigos. Paz e luz. Até semana que vem.